eu particularmente vejo um clima de retaliação, não concordo com isso. Acredito que o diálogo é sempre a melhor forma, né? Embora que o governo tenha metido os pés pelas mãos, foi flagrantemente inconstitucional esse decreto do IOF que o Congresso corretamente derrubou, né? E é muito claro, e é simples entender, o IOF ele não é um imposto arrecadatório, é um imposto de regulação, regulatório. Então, as próprias declarações do ministro Haddad, que fala que o IOF seria importante para cobrir o rombo fiscal, já coloca uma pá de cal nesse assunto. Então, o governo, quando perde ou usa os seus partidos satélites, como o PSOL, ou ele mesmo entra, e me parece uma jogada ensaiada aí, para ir para o tapetão, porque perdeu o discurso dentro do Congresso, perdeu na votação dentro do Congresso, onde até a base do governo Lula, partido de apoio, votaram contra, né? Então, eu acredito que nós devemos, nesse momento, fazer a nossa parte. Inclusive, eu dei um recado para o presidente Lula, através dos senadores aqui do PT e da base governista, que ele, por exemplo, tome medidas austeras, vetando o vergonhoso aumento do número de deputados, que vai custar aí quase um bilhão de reais para os cofres públicos. O presidente Lula tem a caneta. Ele não pode fazer como Pôncio Pilatos lavar as mãos e deixar o Congresso, porque o Congresso vai promulgar isso. Então ele tem que vetar, e eu tenho certeza que a gente tem aqui um número suficiente de deputados e senadores para manter o veto do presidente, que seria correto, mas ele parece que não quer se desgastar, né? Parece que prefere fazer acenos para o seu público político, politiqueiro, do que para o povo brasileiro que quer diminuição de impostos, que quer que o país vá para frente, mas o governo só pensa em gastar. Eu só espero, Luciano, que não possa vir o avião presidencial lá da Argentina com a Cristina Kirchner, como ele fez, mandou o avião da FAB buscar a corrupta do Peru com o nosso dinheiro, meu, seu e de quem está nos ouvindo. Vejo que o governo Lula, com todo respeito a quem pensa diferente, mas é um governo completamente perdido, né? Você vê o ministro Haddad fazendo esse IOF, esse decreto, e defendendo ainda de algo que é claro, como o sol, que vai ser repassado para os produtos. É isso que acontece na prática, e por isso que eu considero que o Senado e a Câmara fizeram o que tinham que fazer, que era baixar. Outra coisa, com relação às emendas parlamentares que foi suscitado aqui, eu sou daqueles que acredito que deve acabar com isso. Inclusive, eu fiz uma PEC. Está difícil conseguir as assinaturas necessárias para começar a tramitar, mas já tem um tempo que eu venho buscando, tem 15 assinaturas já de senadores, para a gente acabar, porque isso é um desvio de função, e é isso mesmo, é uma espécie de... muitos usam como cooptação para ter aliados políticos, não apenas prefeitos, mas deputados, e usa com fins eleitoreiros. Então tem que acabar isso. O deputado e senador foi eleito para legislar e para fiscalizar, não para utilizar emendas parlamentares. Outra coisa também sobre supersalários, que um ouvinte aí, um participante com a gente aqui do debate do Povo, colocou. Estou coberto de razão, a gente está coberto de razão. Nós temos cobrado isso, inclusive agora há pouco aqui no plenário, eu falei que sou a favor, está na CCJ para votar, né? E espero que essa comissão delibere o quanto antes. O ministro Haddad tem meu apoio com relação a essa questão, né? E outra coisa, eu ainda tenho esperança, sabe? Eu fui o único senador do estado do Ceará que votei contra o aumento do número de deputados. Então, eu tenho esperança, um surto de bom senso desse governo que chegue e diga, rapaz, vou vetar, porque ele pode fazer isso e diminuir o impacto de 1 bilhão. Se está indo atrás de dinheiro, vamos atrás daquilo que é constitucional, que é vetar esse tipo de coisa. Agora, não pode se arvorar desse discurso de nós contra eles. Já deu essa divisão no país.
Isso não colabora com a polarização. Então, esse governo está com tantos valores invertidos que o ministro Haddad foi agora, numa entrevista, há pouco tempo atrás, no evento, e chamou, me perdoe as mulheres que estão nos ouvindo, mas chamou a extrema-direita de escrota. Aí fica a pergunta, isso é discurso de ódio? Só existe a direita e não existe a extrema esquerda também? Então, a democracia existe diálogo, mas diálogo não pode ser feito com ódio. Diálogo tem que ser feito com conversas e parâmetros para a opinião. Eu nunca votei nenhum governo e nem no outro para aumento de imposto, porque ninguém aguenta mais pagar imposto. Eu sei o que as pessoas sofrem, né? As pessoas estão tendo que escolher, muitas vezes, a gente vê no interior do Ceará, e eu faço questão de ir no mercado, de ir nas feiras, conversar com as pessoas, e já está tendo que escolher entre o almoço e o jantar. A situação está muito humanitária, nós estamos numa crise grande. Você quer outra situação que mostra que esse governo não tem compromisso com os pobres? As bets, essas casas de apostas. Essas casas de apostas foi a base do governo Lula que foi lá e aprovou, e está aí a tragédia. Endividamento, casamentos sendo desfeitos, famílias devastadas pelo vício, perda de emprego, porque isso tira da atividade produtiva e o governo está dando para os magnatas, porque isso aí é uma atividade que beneficia, não é super ricos, não, é hiper, ultra ricos, né? E ainda se discute aqui na semana que vem que o Congresso possa aprovar a legalização de bingos e de cassinos. Olha o que eu estou chamando a atenção. Além da queda, o coice que a gente vai ter, porque a Casa Bet vai até 49 anos. E bingo e cassino pega de 50 até a velhice. Então, eu tenho certeza que o Lula está com a caneta na mão, né? E para aprovar isso, como ele aprovou a das bets, ele sancionou. Então, questão de super salário, eu estou pronto para votar, para acabar com o super salário no Brasil. Eu apoio isso. Inclusive, está na CCJ, eu estou cobrando para que a gente vote. Fim de emendas parlamentares, tem que acabar com emendas parlamentares também, né? Eu tenho uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para acabar com esse desvio de função. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas o governo Lula precisa fazer o mínimo, cortar na própria carne, como foi colocado aqui, até por quem está nos assistindo. Por que não diminui o número de ministério? Por que não acaba essa farra com a Janja, para cima e para baixo, né? Voo de avião da FAB levando o ministro do Supremo, junto com o Janja, para ir no ginecologista. Isso é um desrespeito com o povo brasileiro. Sobre o evento de domingo, né? Eu tive, inclusive, lá, eu fui participar do evento de domingo, porque é um grito por anistia, por pacificação, por reconciliação, né? E por justiça. E eu não vi esse esvaziamento que vocês estão colocando aqui. Eu estava lá e o que eu vi foi perder de vista. De cima do trio, que eu fiquei um pedaço, eu vi perder de vista a população. Quando eu desci, conversei com as pessoas e vi que o sentimento é de indignação com a ditadura que a gente está tendo no Brasil e que se o Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão de desfazer mais uma vez o Congresso, eu digo para vocês, para que Congresso? Para que ter um custo com senadores e deputados se quem manda e desmanda no Brasil são os ministros do Supremo? Aí, se não tirar o impeachment para votar, eu vou te dizer, vou te contar, acaba o Congresso Nacional, se desmoraliza de vez. 16h58, tenho 2 minutos. 1 minuto para o professor Martoni e 1 minuto para o Plínio Bortolotti. Professor Martoni.